Anselmo, ele é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Santa Catarina, e vi que o chefe dele, o doutor Joelson, estava nos assistindo aqui, e sem nenhum capacitismo, pessoal, porque eu não sei nadar, então, para mim, alguém que é um esportista, que faz travessia na ilha de Florianópolis, assim, já é um super. Com ou sem deficiência, é um super, né? Doutora Selmo, passo aí para você. Muito obrigada. Obrigado, Lu, pelas palavras. Boa tarde a todos. Agradeço pelo convite. E hoje nós vamos fazer um excelente encontro, se Deus quiser, né? Então, assim, antes de entrarmos propriamente no nosso evento de esporte, eu gostaria de fazer algumas colocações para vocês, tá? Meu nome é Anselmo Alves, vou fazer a minha autodescrição para vocês, tá bom? Sou moreno, sou branco, olhos castanhos, cabelos pretos curtos, sou pessoa com deficiência física, né? Uso uma camisa social vermelha e estou na sala de minha residência. Atrás de mim existe uma parede bege, né? Vou contar um pouquinho da minha história para vocês, né? Pessoal que não me conhece. Eu sou paratleta de natação desde 1997, né? Fui membro do Conselho Estadual de Desporto de Santa Catarina, e participei ativamente da comissão que criou os Jogos Abertos Paradesportivos do Estado de Santa Catarina, os Parajasc, né? Evento este que marcou o pioneirismo catarinense na promoção e realização de eventos poliesportivos adaptados no país, né? Foi o primeiro evento que agregou vários esportes para pessoa com deficiência, e esse primeiro evento foi o nosso, né? Depois surgiram outros, mas tivemos a felicidade de iniciarmos, né, os Jogos Abertos de Santa Catarina lá em 2005, sendo a primeira edição na cidade de Chapecó, tá? Como atleta, eu tive o prazer de ser o primeiro nadador do estado de Santa Catarina a integrar a Seleção Brasileira de Natação Paralímpica, representando o nosso país em diversas competições internacionais. E é com grande satisfação que integro a equipe inclusiva de 2020. E hoje nós temos como objetivo fazer uma roda sobre paradesporto, né? Serão 4 blocos de 30 minutos, sendo que cada bloco iremos trabalhar temáticas diferentes do paradesporto. No primeiro bloco, nós vamos trabalhar a questão do esporto de participação e reabilitação. Então, gostaria de apresentar os nossos convidados. Seria o Sairon Gil Quintanilha Elias, que ele é fisioterapeuta, trabalhou com a Seleção Brasileira de Basquete sobre rodas, ex-docente de algumas faculdades no estado de Santa Catarina, e também nesse primeiro bloco vamos ouvir o nosso colega Ricardo de Santos Matei, que é presidente da Associação Catarinense de Esportes Adaptados, a CESA, e é atleta de handebol em cadeira de rodas. Então, pessoal, eu passo a palavra para vocês rapidinho, tipo uns 3 minutos, para vocês fazerem a autodescrição, e depois eu peço que me retorne com a palavra para eu fazer a introdução do tema e a gente começa a conversar sobre o assunto, tá bom? Por favor, Sairon, se apresente, por favor. Boa tarde a todos. Estou numa pequena briga aqui com o meu sinal, mas acho que vai dar certo. Meu nome é Sairon Elias, sou fisioterapeuta, formado na Unisul. Trabalho com o paradesporto desde 2005, com a instituição ONDA, Organização para o Movimento de Desporto Adaptado. Eu acho que o Sairon caiu. Ricardo, meu querido, podemos falar contigo, então? Faça a sua apresentação, a sua autodescrição e logo em seguida a gente retoma com o Sairon. Por favor. Tranquilo, Anselmo.
Primeiro, né, boa tarde a todos, agradecer o convite para participar desse evento que não se tem palavras para descrever a importância dele para a pessoa com deficiência aqui no estado de Santa Catarina. Como o Anselmo já mencionou, né, meu nome é Ricardo, sou presidente da Associação Catarinense de Esportes Adaptados, eu sou branco, né, uso óculos, possuo barba e cabelo comprido, cabelo preto, a barba já nem tanto, já está com bastante grisalho na barba, e atrás de mim tem um banner da nossa associação, e eu estou também com a camisa azul, que é a camisa da nossa associação. Ok. Então, Ricardo, bom, vamos passar a palavra então para o Sairon. Amigo, boa tarde, por favor, se apresente, faça sua autodescrição, por favor. Sim, sim. Continuando, então, trabalhei na equipe Honda, tá? Caiu novamente o nosso amigo. Bom, vamos tocar então o Ricardo. Eu vou fazer uma pequena apresentação, então, sobre o nosso primeiro bloco. Aí eu vou começar a fazer algumas perguntas para você, tá bom? Bom, Tranquilo, as atividades paradesportivas iniciaram com uma forma de tratamento para lesados medulares pós-Segunda Guerra Mundial, né? O neurologista alemão Ludwig Guttmann organizou a primeira competição para atletas em cadeiras de rodas, os Jogos Internacionais de Stoke-Mandeville, na Inglaterra, em 1948, pós-Segunda Guerra. Ele desenvolveu o tratamento para pacientes da Segunda Guerra Mundial, unindo esporte e trabalho. E na oportunidade, nós tivemos 16 militares que participaram na modalidade de tiro e arco. De lá para cá, mudou muita coisa, né? E para você, Ricardo, você acredita que a atividade física adaptada ainda tem esse objetivo de reabilitação ou ela se tornou algo maior? Bom, ela, como você, né, me mencionou, Nelson, no início ela veio com essa intenção de reabilitação, mas agora ela extrapolou esse limite de ser apenas condicionada a uma questão de reabilitação. Nesse bloco aqui, a gente vai falar mais da questão do esporte de participação, né? Depois a gente, em outros blocos, né, no próximo bloco, acredito, vamos falar sobre rendimento também. Isso. Mas hoje, né? Então, assim, para especificar um pouco desse pulo que no meu entendimento ocorreu da reabilitação para o esporte enquanto reabilitação, eu tive a experiência de fazer tratamento, como eu tive pólio na infância, eu fiz tratamentos de reabilitação durante dos 2 anos de idade até os 18 anos de idade, né? E chega um determinado momento de quem faz reabilitação, que é um tratamento convencional de reabilitação, em que você acaba perdendo o estímulo, principalmente quando você entra na sua adolescência, na fase de pré-juventude ali, você acaba perdendo o estímulo de estar fazendo aquela atividade repetitiva, muitas vezes, que acaba por, como eu falei, tirar o estímulo de estar realizando, por mais benefícios que aquela atividade tenha te trazido durante todo esse período de reabilitação. E é aí que eu acho que o esporte entra como algo fundamental, não só para manter a condição física e melhorar a condição física da pessoa com deficiência, mas também para ser esse estímulo dela continuar fazendo algo, fazendo um trabalho esportivo, fazendo um trabalho para o seu condicionamento físico, como para qualquer pessoa, né? Então, se a gente for, né, a gente coloca na vida de qualquer pessoa, o esporte e uma atividade esportiva é sempre indicada que a pessoa faça algo que ela tenha prazer de fazer, que ela goste de fazer, porque isso vai fazer com que ela tenha o estímulo de cada vez melhorar dentro dessa modalidade que ela escolheu. E para pessoas com deficiências, isso não tem diferença nenhuma. Nós também entramos e muitas vezes participamos de modalidades que gostamos de fazer, que nos dá prazer de fazer, para desempenhar cada vez melhor a nossa habilidade dentro dessa modalidade e, consequentemente, isso nos ajuda a melhorar a nossa condição
dentro também das outras atividades que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Uhum. Quais as atividades que você desenvolve, Ricardo? O handball, né? Mais alguma outra atividade que você tem desenvolvido hoje como um esporte de participação? Olha, eu já participei, a minha iniciação no esporte adaptado foi pela natação, né? Então, o amigo aí que é uma referência aí na questão do paradesporto dentro da natação, eu comecei na natação, né? Então, até porque muita da atividade de reabilitação, para o meu caso, né, para a lesão que eu tive por conta da polio, ela era indicado a fazer a natação, né? Então, participei durante muito tempo dentro, né, da natação, mas também já competi em outras modalidades, né? Já participei de campeonatos de vela adaptada, inclusive já velejei com um amigo aí algumas vezes, a gente já se aventurou dentro de um barquinho aí pelos mares da Bahia Sul e da Bahia Norte ali, né, fazendo algumas aventuras. Então, são essas modalidades que eu já participei. Já me aventurei um pouco no basquete, enfim, mas acabei me apaixonando e me interessando muito pelo handebol, que é a modalidade que hoje eu participo e que a gente mantém junto com o goalball, que é uma modalidade para pessoa com deficiência visual dentro da nossa entidade, que é a CESA. Aham. E me diz uma coisa, eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre a questão, o esporte paralímpico de rendimento e o esporte de participação de recreação, eles andam de lado a lado ou vias opostas? Você acha que é possível participar do esporte como recreação e rendimento ao mesmo tempo? O que você acha? Aí eu acredito que sim, Anselmo. Eu acho que, na verdade, são etapas, né, que você pode aprimorar, enfim, e melhorando a sua condição de atleta, você pode, aumentando o seu rendimento, você pode passar de um atleta de participação para um atleta de rendimento, né? Então, isso acontece, né, com qualquer pessoa, né? A pessoa que ela tem muitas vezes uma habilidade inata, que ela vá para o esporte de participação, e daqui a pouco você descobre um talento ali que vai poder ir para o esporte de rendimento. Cabe a gente, né, cabe as nossas entidades e nós que gostamos de trabalhar com o esporte, com o paradesporto, ajudar que esses talentos sejam descobertos, muitas vezes, porque não é incomum de se descobrir talentos em uma determinada modalidade e essa pessoa ela estava praticando uma outra modalidade por não ter a oportunidade de fazer algo diferente e ela simplesmente participa naquela outra modalidade, como modalidade de participação e não de rendimento, e ela acaba por se acomodar dentro daquela modalidade, mas quando você oferece para ela o universo das modalidades paralímpicas, então isso pode, muitas vezes, de uma atividade de participação, você descobrir talentos aí para o rendimento. Eu acho que elas caminham juntas, né? E eu acho também que a gente precisa respeitar, né? Eu acho que existem pessoas que entram para o esporte, para do esporte tornar aquilo muitas vezes uma profissão, se tornar um atleta profissional. Isso, né, a gente também vê no geral dentro da sociedade, com qualquer pessoa, mas também existem pessoas que gostam de praticar uma modalidade esportiva para ganhar um melhor condicionamento físico, para fazer amizade, enfim, para conhecer, né, como eu falei, conhecer pessoas, sair de casa, se socializar, e aí entram numa modalidade também para praticar essa modalidade, para ter uma melhora física, uma melhora de relacionamento. Então, eu acho que tem espaço para tudo, né? Mas eu acho que caminham juntas, né? A importância é a inserção da pessoa dentro de uma convivência, dentro da sociedade, na sua maneira ampla, né? Então, é isso que a gente luta, é para isso que a gente está nesse momento discutindo essa inserção da pessoa com deficiência dentro da sociedade e que ela possa participar dentro do esporte daquilo que ela quiser e da forma que ela quiser. Legal, bacana, Ricardo.
E me diz uma coisa, como o esporte de participação e a fisioterapia podem trabalhar na forma de ajudar na autoestima da pessoa com deficiência, no sentido também de tentar trazer um pouco da emancipação da pessoa com deficiência? Bom, acho que é de fundamental importância esse papel do esporte aliado à reabilitação, né? Como eu falei, assim, um pouco, a minha história, ela tem um pouco a ver com essa reabilitação convencional, que depois eu voltei a buscar o esporte adaptado, que a gente costumava dizer, que hoje a gente trata como esporte paralímpico. Eu busquei o esporte paralímpico para também manter uma condição física um pouco melhor, manter a questão de musculatura, a questão de alongamento, enfim, que isso pudesse me ajudar também a manter a autonomia que eu consegui adquirir durante o período que eu fiz a reabilitação, né? A gente tem essa experiência e a gente convive com essa experiência praticamente diariamente quando a gente trabalha com esporte de participação, né? Então, muitas vezes você recebe pessoas, né, que vêm fazer a experiência do esporte, que praticamente tem muito receio de sair de casa, tem muito receio de andar na rua, porque realmente a gente precisa de muitas melhorias para a questão de deslocamento, enfim, de adaptações para a gente poder circular dentro da cidade, mas o fato de vir para o esporte, ali dentro do esporte, ela praticar aquela modalidade, ela vê que ela consegue se desenvolver, ela consegue melhorar a sua percepção. Muitas vezes a gente tem muito isso, por exemplo, dentro do goalball, que é uma modalidade para a pessoa com deficiência visual. A espacialidade que a pessoa consegue trabalhar, o seu posicionamento, enfim, a pessoa que usa uma cadeira de roda, como é o meu caso, que faz o esporte como o handebol em cadeira de rodas ou o basquete, a nossa segurança para tocar uma cadeira, a nossa agilidade, muitas vezes, para poder sair de uma determinada situação um pouco mais complicada no nosso dia a dia, a gente consegue desenvolver essas habilidades dentro do esporte. E o esporte, então, ele agrega muito para o nosso dia a dia. Fora toda a relação social que tem de você, ao tirar uma pessoa de casa, fazer essa pessoa vir praticar um esporte, essa pessoa ela consegue, de certa forma, ampliar um pouco seus horizontes e entender que se ela consegue se inserir dentro de uma equipe esportiva, se ela consegue, dentro de uma equipe, ter o seu local para desenvolver as suas habilidades, ela também vai, com certeza, ter o entendimento de que ela pode se inserir também no mercado de trabalho, que ela pode se desenvolver dentro dos seus estudos e que ela pode também entender que ela faz parte de um movimento muito maior, né? Um movimento que é esse que a gente vem trabalhando dentro dessa Semana Inclusiva, que é esse movimento de busca pela inclusão da pessoa com deficiência dentro da sociedade em todos os ambientes, né? Que ela seja seja um cidadão pleno, que ela possa praticar esporte, que ela possa trabalhar, que ela possa estudar, enfim, que ela possa se desenvolver de todas as formas. Bacana, Ricardo. Bom ouvi-lo. Então, nós vamos agora chamar o vídeo do Clodoaldo Silva. Antes de colocar o vídeo ao ar, eu gostaria de fazer a nota de apresentação do vídeo do Clodoaldo, ok? No vídeo aparece o nosso amigo Clodoaldo Silva. Ele é pardo, cabelos castanhos crespos e curtos. Está com uma camisa verde e logo atrás um pôster com uma foto do nadador no momento de uma abraçada na água. Na base do pôster está escrito: "Nunca desista dos seus sonhos", com a narração do atleta, cenas do acendimento da pira paralímpica, momento protagonizado por eles nas Paralimpíadas do Rio em 2016. Ju, pode colocar o vídeo para nós, por favor? Fala, galera, aqui é Clodoaldo Silva, campeão paralímpico, e eu estou aqui para passar um recadinho para a galera de Floripa, porque eu sei que agora, né, vai ter
um evento voltado para o esporte, para as pessoas com deficiência, porque estamos na Semana Inclusiva. Então, eu vou contar um pouco da minha história rapidão, para que não só as pessoas com deficiência, mas que as empresas possam se inspirar, possam se motivar a contratar nós, essas pessoas tão especiais, com uma potencialidade muito grande e com uma capacidade gigantesca. Sou lá de Natal, no Rio Grande do Norte, nasci com uma paralisia cerebral. Na minha infância e na minha adolescência, passei preconceito, passei discriminação, mas consegui, através da natação, através da reabilitação, entrar no esporte paralímpico. Isso no ano de 98, e ali foi meu primeiro campeonato brasileiro no Rio de Janeiro. Ali eu consegui minhas primeiras 3 medalhas, e no ano seguinte participei da minha primeira competição internacional e não parei mais. Depois daí vieram 5 mundiais, 5 para Pan-Americanos e 5 Paralimpíadas, onde nas Paralimpíadas eu tenho 6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes em uma única edição paralímpica. Eu sou o cara que mais ganhei medalhas, seja no Brasil, seja no mundo, e também no Rio 2016, eu pendurei a minha sunga, né? Se os jogadores de futebol penduram a chuteira, eu fui lá e pendurei a minha sunga. E foi um momento incrível, um momento inesquecível. Por quê? Porque eu pude ter a honra e o privilégio de acender a pira dos Jogos Rio 2016. E naquele 7 de setembro, eu, com minha cadeira de rodas, uma chuva torrencial e uma tempestade gigantesca no Rio de Janeiro, eu pude tá indo, caminhando para o acendimento da pira. E eu chego num determinado momento e entre mim e a pira tem degraus, tem escadas. E por alguns segundos eu me pergunto, como chegar até lá em cima? E de repente abrem-se rampas. E aí, com minha cadeira de rodas, eu consigo subir a rampa, chegar até a pira e acendê-la. Essa imagem foi para todo o Brasil, foi para todo o mundo. E qual foi a mensagem que passou? A mensagem foi que pode haver degraus, pode haver escadas, sim, mas se houver uma rampa, todo mundo chega no mesmo lugar. Beleza, galera de Floripa, da Semana Inclusiva, aqui foi um pouquinho da vida do Clodoaldo Silva, e numa outra oportunidade, com certeza, com mais tempo, a gente pode falar muito mais de esporte paralímpico, de acessibilidade e inclusão. Bom evento para vocês e até a próxima! Muito bom. O Clodoaldo, nossa, acho que ele dispensa apresentações, né? Nosso tubarão paralímpico, o maior ganhador de medalhas em Paralimpíadas de todos os tempos, né? E é sempre uma satisfação rever o meu amigo de longas jornadas esportivas, né? Então, bom, vamos dar início agora ao segundo bloco de participações, mas antes de terminar esse primeiro bloco, eu gostaria de passar para o Ricardo, para as suas considerações finais. Amigo Ricardo, a palavra é tua, amigo, por favor. Valeu, Anselmo. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, a oportunidade de estar falando nesse momento tão importante aí para a pessoa com deficiência aqui em Santa Catarina, esse evento fantástico, né, que é o que dá a visibilidade que a gente precisa, né? Então, agradecer ao amigo, né, agradecer o convite, né, e de poder estar conversando um pouco, trazer um pouco da vivência, né, do esporte aí para a pessoa com deficiência, né? O esporte como trabalho, como educação, como lazer, ela é direito de todo cidadão, independente da condição física, né? E é para isso que a gente luta, e é para isso que a gente está junto nessa Semana Inclusiva. Então, um grande abraço a todos aí, e que continue nessa excelência que está essa Semana Inclusiva, e né, uma boa continuidade de trabalho aí para o amigo nesse debate ainda que tem bastante coisa boa aí para ver. Obrigado, Ricardo, pelas palavras, a gente agradece a sua participação, parceiro já de longa jornada
nessa jornada paradesportiva. Obrigado, Ricardo. Bom, no próximo bloco, começa em sequência, nós vamos trabalhar a questão do paradesporto escolar, né? Paradesporto escolar, nós teremos como convidados a Gilberto de Souza, que é presidente da PESBLU de Blumenau, e a nossa convidada Isabelle Garcia Velasquez, que é para-atleta de natação também de Blumenau. Gostaria de fazer o mesmo esquema do primeiro bloco, né? Vou passar a palavra, então, para você, Gilberto. Queria que você fizesse a sua autodescrição. E logo em seguida passo a palavra para a Isa, também para fazer a autodescrição. E aí depois a palavra volta para mim, porque eu vou fazer umas considerações iniciais e a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? Gilberto, meu amigo, a palavra é tua. Boa tarde. Boa tarde, Anselmo. Tudo bem? Tudo. Tudo certinho. Isa, boa tarde. A Juliane, boa tarde. Espero que todos estejam bem aí, né? Certo? Anselmo, primeiro, obrigado pela oportunidade aí de poder falar, né, num evento tão importante aí para Santa Catarina. Obrigado mesmo, tá? Certo? Então, eu vou fazer a minha autodescrição, né, em respeito aos nossos amigos deficientes visuais. Vamos lá, meu nome é Gilberto, tenho 45 anos, sou branco, olhos castanhos, cabelos pretos, com alguns brancos já, né, 45 anos. Sou empresário e resido em Blumenau, tá? Sou da PESBLU, presidente da PESBLU, certo? Assumi em dezembro de 2019, certo? A PESBLU é uma associação do paradesporto de Blumenau, para deixar claro aí, né? Hoje eu estou na live que eu estou usando uma camisa xadrez, preta, verde com branco, a parede atrás é branca, tem uma janela que dá para o meu jardim. Estou falando da minha sala, da minha empresa, tá? Certo, Anselmo? É isso aí, a minha autodescrição. Não sei se eu falei muito rápido, se eu estiver falando muito rápido, só dá um toque para mim aí. Que, não, tá? Não, ficou bom, ficou bem legal, Gilberto, agradeço as palavras. Isabelle, querida, a palavra é tua, por favor. Oi, Anselmo, oi, Gilberto, oi, Juliane, é um prazer estar aqui. Antes de tudo, eu vou fazer minha audiodescrição. Então, eu sou a Isabelle Garcia Velasquez, tenho 18 anos e estou representando a PESBLU. Eu estou com uma camisa da PESBLU, na frente uma parede branca. Eu sou morena, tenho um óculos preto e cabelos castanhos. E é isso. Muito grata de estar participando dessa semana inclusiva. Obrigada pelo convite. Obrigado por vocês terem aceito o convite. Então, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais sobre o paradesporto escolar. No nosso último censo, que ocorreu em 2010, cerca de 24% da população brasileira foi constatada que possui algum tipo de deficiência, né? E dentro desse número, nós temos algo em torno de 2,4% da população entre 0 e 14 anos com alguma deficiência, né? Então, a gente consegue visualizar um número imenso de crianças em idade escolar que possuem algum tipo de deficiência, né? E Blumenau, nesse sentido, ele tem se destacado de forma, assim, brilhante nessa questão de desenvolvimento dos jogos escolares, né, para pessoa com deficiência, faz um trabalho pioneiro, um trabalho muito bacana que a gente acompanha desde o início. Eu tive o prazer e a oportunidade de acompanhar o crescimento de Blumenau nessa questão dos jogos escolares, né, para pessoa com deficiência, e a excelência do trabalho que é desenvolvida hoje, né? Então, eu queria, Gilberto, que você apresentasse um pouquinho para nós o trabalho que é feito em Blumenau, para as pessoas terem conhecimento do efetivamente trabalhado aí por vocês, por favor. Certo, Anselmo. Então, hoje o Paradesporto de Blumenau e a PESBLU, eles trabalham em conjunto, né? Certo? O Paradesporto nada mais é do que uma escola, certo? Ela tem uma diretoria, tem coordenação, tem professores, porém com polos, em diversos polos de Blumenau, certo?
onde que a gente hoje atende cerca de 500 atletas, né, em 11 modalidades. Agora a gente está até colocando o vôlei, né? A partir desse mês a gente está lançando o vôlei também paralímpico, certo? Hoje, os atendimentos, nós temos vários polos distintos e também, quando o diretor da escola, ele permite, o professor vai até a escola dar aula para os alunos, certo? Então, o trabalho do paradesporto é realmente trazer essa, como é que eu posso dizer, essa educação física diferente para o aluno. Que nem eu tenho meu filho, deixa eu prestar, eu sou mais conhecido como o pai do Paulinho, como Gilberto, tá? Tá? Que o meu filho participa do paradesporto desde 2013, tá? Ele tem Paralimpíada, certo? Ele participa da modalidade de bote e de natação, certo? Então, ele participou de vários jogos de primavera, os professores iam na escola, certo? Da aula, a natação é em polos, né? Aí eu e a minha esposa levamos, mas a bote, o professor vai até a escola dar aula para ele ter bote paralímpica, certo? E onde entra a APES Blue nisso, né? A APES Blue, a gente tenta dar a condição para o atleta, desde material esportivo, a formação dos professores, a formação continuada dos professores, hoje é a APES Blue que dá esses incentivos para os professores, desde uma plataforma para uma piscina, né, a gente coloca a plataforma nas piscinas, as bolas de vôlei, bola de tênis mesa, então isso tudo é a APES Blue que consegue. As próprias competições, tudo a APES Blue que corre atrás para a gente conseguir patrocínios para que a Isa, né, para que a Fernanda consiga ir daqui a São Paulo hoje participar de uma competição. Ok, Anselmo? Ok. Ô, Isa, eu queria te ouvir sobre a tua prática esportiva, né? Eu sei que você é nadadora, nós já nos encontramos algumas vezes por aí nos campeonatos da vida aí. Eu queria saber um pouquinho, Isa, como que a pandemia afetou na tua questão de treinamento, né? Porque, eu falo por mim, que eu também nado, eu agora, recentemente, é que eu consegui retornar aos treinos, né? De questão de 10 dias que, efetivamente, eu voltei a ter contato com água, voltei a ter contato com piscina, né? E você, como é que tá essa questão aí? Bom, eu esqueci antes de falar que eu sou para-atleta da natação, né? Então, é verdade, a gente já se encontrou algumas vezes, né, Anselmo? E agora, nessa pandemia, para mim, foi meio complicado, porque a gente ficou um tempo parado, né? Eu já voltei aos treinamentos, eu acho que faz mais de um mês, porque aqui em Blumenau a gente conseguiu uma piscina, então, claro que respeitando todas as normas. Mas no começo da pandemia eu estava bem mais ativa em casa, eu já estava mais motivada, pensando que ia ser um curto tempo. E depois, com o tempo, eu me desmotivei e acabei que parei de treinar um pouco em casa. Então, ganhei peso, mas agora estar retornando às águas foi muito gratificante para mim, retomar tudo de novo, né? E ver que agora é um novo começo, né? Uma nova adaptação de mim mesma, porque o meu corpo mudou, querendo ou não. Então, pegar o ritmo de novo. E é isso, não deixar abalar pela pandemia e focar que tem competição pela frente ano que vem. Não, até eu compartilho do mesmo sentimento que eu tenho, porque, nesses 4, 5 meses aí que a gente ficou parado, eu também ganhei peso, pelo menos uns 5 quilos a mais aí, então agora é tentar recuperar o prejuízo, né, e já pensar no calendário do ano que vem. Eu acredito que esse ano, muito provavelmente, não devemos ter mais competições esportivas, né, esse ano, infelizmente, né, mas acho que a saúde em primeiro lugar, né, acho que é extremamente válida essa parada, podemos correr riscos, né? Uhum. Então, e professor Gilberto, como é que está a questão de calendário e planejamento, amigo, para o ano que vem? O que a pandemia afetou no cronograma de vocês? Como é que está essa questão aí em Blumenau, amigo?
Na verdade, a parte hoje a gente é uma incógnita para todo mundo, né, Anselmo? Os coordenadores já fizeram todo um cronograma, né? Nós já temos uma base de competições, porém nenhuma foi efetivada a data ainda, certo? Os cursos dos professores continuam, a gente continua ministrando, né? A FESBLU continua trazendo curso para os professores, para a capacitação deles, certo? Temos o cronograma, já um cronograma pré-estabelecido das competições anual, certo? Porém, nenhuma competição, assim, vamos dizer, que nem no início do ano a gente teve uma no Nordeste, né? Acho que a Isa foi até, né, Isa, no Nordeste? Não, eu fui para Vitória no começo do ano. Não, essa de Vitória. Então, a gente, essa não foi confirmada ainda, nenhuma dessas competições. Então, a gente realmente está numa incógnita, a gente não tem um calendário efetivo, tá, Selma? Não temos, quer dizer, a Isa vai novamente para Vitória esse ano, ou vai para o Rio de Janeiro, ou vai para a Rússia, né, Isa? Não tem como prever. Acho que enquanto tiver essa história de pandemia, os trabalhos ficaram muito prejudicados, né, a questão de treino, acho que essa retomada pós-pandemia é mais no sentido de fazer um condicionamento físico, perder peso, que acho que a grande maioria dos atletas está sofrendo com isso, né, e fazer todo esse trabalho de reestruturação novamente, né, perda de massa muscular, e é complicado, porque nós que trabalhamos a questão de esporte visando competição, fica muito difícil, né, até se manter motivado a estar treinando, né, e eu falo por experiência própria, para poder me manter ativo e rendendo, eu tenho que trabalhar com calendário, né? Eu não consigo, por exemplo, nadar só por nadar, sem ter um objetivo, né? Nós, como somos atletas, essa questão da competitividade para nós é muito forte, né? Então, e isso acaba sendo um motivador. Não sei se a Isa é assim, mas eu só consigo me manter motivado nadando com foco se efetivamente eu tiver um calendário, né? Eu sei que, sei lá, daqui a 15 dias eu vou viajar para o Campeonato Brasileiro, aí eu me consigo manter motivada, estar treinando todos os dias, porque essa rotina de treino, ela é muito pesada, né? Então, e ainda você tem que conciliar com as suas atividades escolares, né, eu com as minhas atividades profissionais, e no meu caso ainda tem família, tem filho, tem esposa, tem tudo mais que você tem que estar colocando no nosso dia a dia, né, então é complicado, né, a questão do dia a dia, né, então, acho que a gente está conseguindo fazer um excelente trabalho, a Blumenau tem se destacado muito nessa questão de jogos escolares, a equipe é muito forte, né, e até o que eu falei no início da minha fala, lá no primeiro bloco, Santa Catarina tem se destacado muito nos jogos escolares, né, a Paragesc, agora a Santa Catarina sempre vai muito bem, jogos escolares, né, porque efetivamente tem sido feito um bom trabalho de base, né, pelos municípios e tal. Então, agradeço a presença de vocês. Eu vou colocar... já retorno para vocês, eu só vou colocar o vídeo do segundo bloco, aí logo em seguida eu passo para vocês para as suas colocações finais, tá bom? Selmo, eu só queria destacar, assim, durante a pandemia, o trabalho dos professores da coordenação do Paradesporto de Blumenau, tá? Porque depois, acho que foi uns 15 dias depois da pandemia, eles já começaram a postar vídeos, aulas, treinos para todos os para-atletas, tá? Então, e vem postando até hoje, tá? Então, é um trabalho, assim, não é a duas mãos, né? São diretoria, coordenação, são 32 professores, então eles fizeram um trabalho, e vem fazendo um trabalho surpreendente, tá? O meu filho treina em casa, é bem lúdico os treinos, eu não sei se a Isa também recebe, né, Isa? Tá? Mesmo não tendo piscina, eles treinam em casa, então, só queria destacar a importância disso também, né, para não deixar sempre 100% parado, né, então, ele realmente, acho que, umas 2 semanas depois que começou a pandemia, eles já começaram a postar treinos, tá?
Só deixar... Realmente, sobre isso não tenho o que reclamar, os professores sempre em cima, nos motivando para a gente continuar o trabalho desde casa, para não perder o ritmo, né? E ainda mais alto rendimento. Então, a gente teve inúmeras, todos os dias, treino online de físico para manter o ritmo, pelo menos nessa parte fora da piscina. Mas depende de cada um também dentro de casa, né? O esforço, a motivação, mas quanto aos professores e a parte da PESBLU, a gente não pode reclamar isso. Coisa boa. Então, pessoal, eu vou chamar o vídeo do segundo bloco, então, aí eu retorno com vocês para as considerações finais, tá bom? O próximo vídeo que nós vamos assistir seria o vídeo dos nossos parceiros da CESA e a FLODEF, né? O material apresenta uma sequência de vídeos e fotos de atividades esportivas adaptadas, realizadas pela equipe da Associação Catarinense de Esportes Adaptados, a CESA. As modalidades são handball em cadeira de roda e goalball. E, em sequência, as fotos de atendimento prestado pelo Departamento de Esporte Paralímpico da Associação Florianópolis de Deficiente Físico do Estado de Santa Catarina, a FLODEF, nas seguintes modalidades: atletismo, basquete sobre rodas, bocha, natação paralímpico e também atividades de visitas escolares. Pode colocar o vídeo, por favor. Paulo, no centro da quadra, avança até bem próximo ali da linha do highball. Adenilson bateu uma bola na paralela. Que defesaça do Paulo! Garantido os 2 gols de vantagem por enquanto. Arremesso do Paulo na diagonal. Que golaço do Paulo! A bola beija o poste. Muito legal os vídeos, né? Então, eu passo a palavra agora para as considerações finais dos nossos colegas. Isabelle, por favor. Eu só queria agradecer o convite de estar participando dessa Semana Inclusiva. Eu acho de suma importância para a gente que é deficiente, para essa semana principalmente, que hoje é dia do atleta paralímpico, ontem foi dia da pessoa com deficiência. Então, trazer essa representatividade do esporte perante a pandemia de uma maneira diferenciada é muito legal. Muito obrigada pelo convite e obrigada por esse momento de fala, Anselmo. Eu que agradeço, Isabelle. Obrigado pela participação. Professor Gilberto, as últimas palavras. Anselmo, queria agradecer, né, primeiro a oportunidade, né, por estar falando aqui para todos. Agradecer aos realizadores do projeto do Paradesporto aqui de Blumenau, né, que é a Prefeitura, que é a Secretaria de Educação, certo? Os nossos patrocinadores, né, eu sou obrigado a falar, porque sem eles eu não conseguiria manter a nossa associação, né, que hoje nós temos a Unimed e a Transpotec, que são os nossos patrocinadores master, certo? Temos parcerias com a Oktoberfest, com a FURB, com várias entidades, certo? Anselmo, muito obrigado pela oportunidade. Como a Isa falou, ontem foi o dia da inclusão, hoje é o dia do atleta paralímpico, né? Parabéns a todos, parabéns para você, por essa pessoa que você é, Anselmo. Isa, obrigado por ter participado aí do convite, né? E desculpa, eu não sei falar muito em público,
né, que me pegaram meio de surpresa nessa live, mas se tiver alguma dúvida, Anselmo, tens o meu contato e agradeço de coração. E aqui quem vos fala é o pai do Paulinho, sempre pai do Paulinho. Tá? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Eu agradeço a participação de vocês. O evento está maravilhoso. Conseguiram esclarecer muito bem essa questão do paradesporto escolar. Então, vamos partir para o nosso terceiro bloco, que é relacionado a esportes de aventura, né? Gostaria de fazer uma pequena colocação em relação aos esportes de aventura, né? Esporte de aventura ou de ação são designados para relacionar esporte com maior grau de risco físico, dadas as condições de altura, velocidade e outras variantes por quem pratica, né? Tais esportes são considerados por oferecerem mais riscos do que os esportes em geral, né? Que torna mais emocionante, uma carga de adrenalina mais alta, né? Já que exige dos praticantes um grau de esforço físico maior, um controle emocional maior, né? Podem ser considerados esportes radicais, como paraquedismo, snowboard, voo livre, mergulho, trilhas, canoagem, né? Normalmente tem muita relação com esportes de natureza, né? Praticados ao ar livre, né? E para participar dessa continuidade dos nossos trabalhos, então, eu gostaria de convidar o nosso amigo José Carlos Rodrigues, que é para-atleta de esportes de aventura, e o nosso amigo Jackson Pereira, que faz parte do surf adaptado. Então, por favor, eu peço, então, que os nossos colegas façam as suas apresentações iniciais com a autodescrição dos mesmos. José Carlos, meu amigo, está me ouvindo? Estou te ouvindo, Anselmo. Me ouvem e me veem? Tá ótimo, Zé. Tá bonito na foto. Por favor, amigo, faça a sua autodescrição. Bom, vamos descrever para vocês. Eu me chamo José Carlos, sou pessoa cega, sou um homem branco de pele clara, cabelos grisalhos, ligeiramente calvos, barba curta grisalhas. Estou usando óculos escuros, com armação e lentes pretas. Hoje eu estava vendo a live aí com o Giger e com a Isabel Maior, e também estou um pouco colorido em decorrência aí da nossa primavera. Estou com uma jaqueta corta-vento verde-limão e sobre uma camiseta, vamos dizer, um azulão aí, que quase não chama atenção. E atrás de mim, um guarda-roupa na cor marrom, e eu não sei se aparece aí na tela também, do lado esquerdo da tela, uma janela branca com uma parte bege de uma parede. É isso. Obrigado, Zé. Jackson, meu amigo, faça a sua autodescrição, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando hoje com vocês. Sou Jackson Pereira, 36 anos, morador da Palhoça. Eu sou cego total. Eu tenho 1,70 m, pele branca, cabelo... Dá para dizer que ele está médio, não está nem muito grande, nem não está curto. Tem uma barba também. E praticante de algumas modalidades esportivas e de esporte de aventura também. Obrigado. Então, Zé, meu amigo, gostaria de começar a conversa inicial contigo, Zé. Me diz uma coisa, quais são os esportes radicais que você já praticou, amigo? Bom, Anselmo, eu já pratiquei rafting, parapente, trilhas no interior de canyon, cicloviagem, que depois eu vou explicar porque cicloviagem também pode se tornar um esporte de aventura, rapel no canyon espraiado, rapel na cachoeira do Rio do Salto, ambas com aproximadamente 90 metros, subiu Cambirela, deixa eu ver mais o que aí, o rafting eu já falei,
a tirolesa, que dependendo da tirolesa também pode se considerar um esporte de aventura, arvorismo. Se eu lembrar alguma outra coisa aí no decorrer, eu te falo. E atismo não é aventura, mas também é bacana quando tem muito vento. Eu já pratiquei, pega um vento sul ali na Bahia, é uma coisa de outro mundo. Já peguei, coisa que veleiro adernou, eu acho, uns 45 graus ou mais, cara. Foi não, é complicado. Jackson, meu amigo, me diga quais são os esportes de aventura que você já praticou, amigo? Pratiquei praticamente todos esses esportes que o Zé está comentando, até muitas vezes a gente vai junto, né? Eu sempre digo que aqui em Florianópolis, eu me considero privilegiado por haver grupos, né, de voluntários que levam a gente para fazer trilhas, para fazer voo livre. Então, eu já fiz voo livre, rapel, raft, que nem eu disse, né, muitas vezes junto com o Zé, ciclismo também. Eu faço surf, né, que é um esporte radical, né? Não diria um esporte de aventura, é um esporte mais radical. E é basicamente isso que o Zé comentou. Fiz um pouco de escalada também, né? A gente fez escalada. Até tinha um projeto de escalada adaptada que acabou, primeiro por causa da chuva, acabou não indo para frente. A gente começou fazendo as primeiras etapas e depois o projeto acabou morrendo. Mas eu cheguei a fazer escalada também. Eu vou me meter um pouquinho na conversa também, porque eu já fiz também esporte de aventura, esportes radicais, né? Já pratiquei mergulho de cilindro, já fiz rapel da ponte, já fiz a escalada e muito em breve, né, Zé? Vamos fazer voo duplo, que tal? Bora lá? Opa, sim, quem vai levar quem? Não, vamos nós dois, pô, em voo duplo. Fazer um salto duplo. Paraquedas está no calendário. Paraquedas, isso. Então, o que eu gostaria de ouvir de vocês é o seguinte questionamento que eu faço para vocês. Quando vocês praticam essas atividades, vocês fazem através de empresa especializada, fazem por conta própria? Como é que é essa questão, Zé? Tem empresa especializada que trabalha com isso, Zé? Aqui eu não conheço. Em São Paulo tem algumas empresas que trabalham com esses esportes de maneira adaptada ou com pessoas preparadas para acompanhar pessoas com deficiência. É interessante quando nós participamos de alguns grupos que abrem portas para a gente poder fazer esses esportes, mas o ideal mesmo seria que eu pudesse fazer o contato com uma empresa qualquer e fosse fazer o esporte que eu desejasse. Claro, eventualmente pagando pelo serviço, porque a gente não pode ter sempre essa visão caritativa, porque tudo tem custo, né? Os equipamentos têm custo, as pessoas têm os seus honorários, mas esses grupos, cujo o Jackson citou, são importantes para abrir portas. O que eu lamento é que essas coisas são pontuais. Então, vai lá, faz uma vez e aí tu fica a ver navios. Eu convidei um grupo para fazer o rapel, inclusive esse rapel que vai ser mostrado aí no vídeo, conseguimos aí organizar um grupo com 10 pessoas. Em outro momento também organizamos um grupo para fazer um passeio de veleiro em Itajaí com a License de São Paulo, que é um projeto bem bacana também de vela adaptada, aí junto com a Salete da Unisul, a rede de leitura inclusiva. Então, nós temos que realmente formar essa rede, né, que nos possibilite esses contatos para podermos praticar esses esportes. Mas o ideal seria que as pessoas estivessem preparadas, que as empresas estivessem preparadas para receber qualquer indivíduo que tivesse deficiência. Por quê? Porque nós também gostamos de adrenalina, nós gostamos de risco, nós gostamos de aventura, nós queremos viver o que qualquer outra pessoa vive. Então, pessoas com ou sem deficiência devem ter esse prazer de deixar a adrenalina correr nas veias. Não, concordo, bem na acordo, Zé. E você, Jackson, como é que você faz os teus esportes de aventura? Assim, tem o Grupo ASIC, Associação de Cegos, que eles estão com um projeto chamado Adrenalina, que eles recebem uma certa verba, acho que da prefeitura, se eu não me engano, onde eles levam os alunos lá para fazerem alguns esportes radicais. Eu fui com eles fazer um mergulho na Ilha do Arvoredo,
Eu sei que teve voo livre aqui em Santa Amaro também, com o pessoal. Teve alguns eventos desses. Eu fui também através do Instituto Paulo Escobar, também associação, né, de para-atletas, que levou a gente para fazer voo livre. Geralmente são associações, ou no meu caso, também no caso do Zé também, a gente tem grupos de amigos, no caso de trilha. A gente tem grupos de amigos que fazem trilhas, e a gente vai junto com eles. Assim, na questão das empresas estar capacitadas, preparadas ou não para receber a gente, eu vejo hoje, tá? Enquanto deficiente visual, o rafting, várias empresas aqui, eu posso falar por Santa Amaro, tá? Que as empresas de rafting que eu conheço, eu já fiz rafting ali umas 5, 6 vezes. E as empresas sempre nos receberam muito bem, assim. Eu tenho certeza que qualquer pessoa hoje com deficiência visual chegar nessas empresas ali, elas vão receber e tu vai conseguir fazer o rafting. Eu acredito que o voo livre também, algumas dessas a gente consegue fazer por conta própria. Paraquedismo, dá para fazer. Né? Porque já foi dado um primeiro passo, né, Jackson, em algumas dessas empresas. Eu digo assim, que a gente, enquanto deficiente visual, a gente não precisa de grandes adaptações. Né? A gente não precisa de grandes adaptações. Então, para a gente é um pouco mais fácil. Eu acredito que para um cadeirante talvez seja um pouco mais... Eu não sei, posso estar falando besteira, né? Eu acredito que tenha que haver algumas adaptações a mais, talvez, para alguns esportes, que talvez para a gente não precisa tanto, né? Então, assim, eu vou falar por mim. Não, até a minha experiência pessoal, né, Zé, que é um pouquinho mais delicada a minha situação. Eu faço esporte de aventura de abobado que eu sou, mas enfim, e o pessoal sempre me pergunta, né, eu vejo essa grande dificuldade de ter profissionais habilitados para trabalharem com pessoa com deficiência, né, principalmente o meu caso específico, né, eu já ganhei muitos nãos, né, de chegar numa empresa, de repente, para fazer mergulho, e o cara olhar para mim, tá, mas você não tem mão, como é que você vai nadar? Eu já ouvi isso algumas vezes, né, pô, eu sou um excelente nadador, né, então, pô, e na prática a gente vê isso, né, que falta efetivamente profissionais habilitados para trabalharem com essas questões, né? De chegar e de ser uma grande surpresa assim, o cara não saber como trabalhar, né? Então é complicado. Mas, em todas as áreas da sociedade, Anselmo, a gente tem uma visão reducionista das pessoas. Eles olham para o Zé e para o Jackson, não enxergam o que eles estão fazendo aqui. Eles olham para o Anselmo, que tem uma síndrome de Hanhart, né, que tem uma má formação congênita dos membros superiores e inferiores, e eles só olham para aquilo que tu não tem. Então, assim, ó, eu fiz um rapel de 90 metros no cânion espraiado, que eu fiz com o cara, né, cujo primeira vez nós formamos um grupo e fomos fazer o rapel em águas mornas. Só que chegou lá, eu fiz o rapel de boa, e depois, cara, assim, ó, foi num poção, uma coisa bem inusitada, uma trilha de subida de quase 1 quilômetro, com espinhos, com xaxim, com pedras de quase 10 metros de altura para beirando o rio. Então, assim, meu amigo ia narrando o que estava acontecendo, eu estava tão adrenado, cara, que uma hora a gente parou e assim, cara, vamos lá para o dormitório, pegar a roupa e tomar um banho. Falei assim, Zé, tá na frente do beliche, maluco. Cara, eu estava tão adrenado, eu subi aquilo, a gente subiu aquilo tão rápido, era um dia de frio com neblina, chuvisco, e a adrenalina estava tão alta, cara, que assim, ó, eu só estava vivendo aquilo, e quando ele falou, tá na frente do beliche, cara, tua mochila tá aí. Então, para te ver o quão isso é bom, né? O quão é bom viver essas coisas e saber que tu pode, eu digo, o nosso limite está na vontade de ser. Então, tu tem o direito de ser o que tu és, mas o que tu queres ser, perdão, mas sempre com responsabilidade, né? Um passo a mais para uma selfie pode significar uma vida perdida, né? O que a gente diz aí. Então, é sempre um passinho atrás e ter pessoas do teu lado que tu confie, mas confie piamente, porque são essas pessoas que estão te guiando. Então, se a pessoa diz, não te vira, não dá um passo para frente, para e não pague para ver. Uma questão que eu ia perguntar para vocês é a questão da segurança, né, Zé?
porque, pô, é um esporte de risco, né? Esses esportes que a gente citou, todos eles englobam um certo grau de risco, né, para os praticantes ditos normais, né, e quem dirá para nós que temos deficiência, né? Então, acho que é muito importante ressaltar essa questão de segurança, né? Nossa segurança tem que estar sempre em primeiro lugar, né? O esporte radical, ele requer um pouquinho de irresponsabilidade para ele se tornar radical, né? Eu desci o Morro da Cruz de bike, chegando numa velocidade final de 82 quilômetros, com uma bike freio V-brake, que é aquele freio de borrachinho, isso numa tandem, 2 pessoas, com chuva, e o meu colega meteu a mão no freio, Zé, não sei se vai parar. Então, quer dizer, adrenalina é isso também, uma pitada de irresponsabilidade, mas que essa pitada não seja uma porção muito grande para não dar caca, né, no final. Existe uma linha muito tênue, né, de adrenalina e responsabilidade, então você tem que saber dosar até um certo ponto que você pode ir. Jackson, eu gostaria de te ouvir também a respeito. Eu ia dar justamente esse exemplo do Morro da Cruz também, que eu já desci também o Morro da Cruz com a Thunder, e a gente precisa confiar plenamente no teu guia, né, na pessoa que está ali. Eu sou uma pessoa assim que eu tenho falta de adrenalina, é muito difícil eu sentir adrenalina. Eu desci essa cachoeira de rapel que o Zé está falando, fiz voo livre, e as pessoas no final ficam super adrenalizadas. Eu tenho essa falta de adrenalina. Eu gosto, eu preciso dessas coisas para estar sentindo algo a mais, assim. Então, e que nem o Zé falou, a gente precisa um pouco de responsabilidade para curtir, né? Tipo, rafting, quando a gente vai fazer, por a gente ser cego, geralmente eles botam a gente nas corredeiras mais tranquilas. Eu não. Eu gosto daquela um pouco mais arriscada. Eu não tenho medo de me machucar, não tenho, então, assim, eu tenho isso comigo, sabe? Mas tu tem que, principalmente no teu guia, quando estás fazendo trilha. Eu nunca corri em trilha, o Zé acho que já correu em trilha. Eu nunca corri em trilha. Para ti correr em trilha, tu tem que ter uma confiança no teu guia, assim, espetacular, né? Não é só para correr em trilha, né, Jackson? Assim, eu fiz trilha no interior de Canyon e tudo é um aprendizado. A guia que nos acompanhou, claro, eu estava com a pessoa que estava me guiando e nós tínhamos uma guia do local, a Sabrina da Rosa Pereira, uma pessoa fantástica. Eu fiz o interior do Canyon do Malacara, isso lá no município de Praia Grande, já fui pedalar para lá também. Então, assim, muitas pessoas não sabem que fazer trilha no interior de um canyon, tu pode sofrer um acidente sério com pedras que despencam dos cânions, das paredes, né? Por quê? Porque tem a erosão eólica. Isso faz com que haja desprendimento de pedras. Nós fomos numa cachoeira que também tinha uma pedra solta. Ela falou, olha lá aquela pedra, ó, pode cair a qualquer momento. Então, nós temos que ter responsabilidade nesse sentido, conhecer o lugar em que estamos indo, com profissionais que nós não podemos desvalorizar o conhecimento desses profissionais. Nós íamos fazer a trilha do Rio do Boi num domingo, nós fizemos a do Malacara no sábado e íamos fazer a Rio do Boi no domingo. Choveu de madrugada. Ela reuniu todo mundo, claro que eu sei que foi por minha causa, porque o risco maior era por minha causa. E tem um colega que é médico, né, durante a reunião ele falou, olha, nós não vamos desvalorizar o teu conhecimento. Tomamos outro rumo, fomos para uma cachoeira, ao invés de fazer a trilha do Rio do Boi. E essa ficou para depois. E todo mundo concordou porque ela tem conhecimento do local que nós não tínhamos, perdão. Uhum. Eu tenho um lugar assim, que eu respeito muito, que eu falei da questão da adrenalina, que é o mar. Nos esportes que eu faço no mar, né, o surf, principalmente, o mar é um lugar que eu respeito demais, assim. Eu sei nadar, cresci no mar, só que o mar é um lugar que eu respeito demais. Eu participo do projeto Surf Sem Fronteiras. A gente tem voluntários super responsáveis lá, né? Tá com a gente o tempo todo. Só que eu participo às vezes de campeonatos onde já peguei assim ondas um pouco maiores, assim. E o mar é um lugar que eu respeito demais. Eu tenho mais medo do mar do que de uma trilha mais íngreme. Não, realmente, com o mar a gente não se brinca, né? Porque eu já tive a experiência de fazer surf também, eu já tomei cada caldo
cada vaca, que foi uma coisa assim impressionante. Anselmo, a gente não pode brincar com a natureza. Né? Nós não temos domínio sobre tudo. Eu já subi a Serra do Rio do Rastro de bike e já desci a do Corvo Branco. A Serra do Rio do Rastro foi um desafio que nós participamos, e numa cicloviagem que eu fiz de Urubici para Florianópolis, deu 233 quilômetros, aí nós dividimos isso em 3 dias, em 3 etapas, e a primeira etapa, que foi de Urubici a Santa Rosa de Lima, nós descemos a Serra do Corvo Branco num sarrafo. Então, quer dizer, quem conhece a Serra do Corvo Branco sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, procura na internet aí, dá uma visualizada. E logo depois da Serra do Corvo tem uma parte de asfalto nova. Então, a gente chegou a fazer uma curva lá a 73 km por hora, cara. Então, 2 pessoas em cima de uma bike, mais alforge. Então, tu imagina a velocidade daquilo com a bike deitada. Então, quer dizer, qualquer deslize, a gente não sabe quais são as consequências de um acidente desse, mas a adrenalina vai lá. A adrenalina vai a mil, né? E tu quer mais vento na cara. Claro, você vai querer sempre mais um pouquinho, né? Sim. Ô Zé, nós vamos colocar agora o vídeo, né? O vídeo que você preparou, já tem audiodescrição, né? Então, nós vamos colocar o vídeo e logo em seguida a gente entra para as considerações finais, tá bom? Aí eu volto contigo, José Carlos, volto com o Jacques para fazer as considerações finais. Por favor, pode colocar o vídeo para nós? Registro da descida em rapel, realizada por José Carlos Rodrigues na Cachoeira do Rio do Salto, com altura de aproximadamente 90 metros, localizada em municípios de São Marcos e São Bonifácio, Santa Catarina. A cachoeira é filmada de baixo para cima, com densa vegetação nas laterais. José Carlos desce rapelando por uma corda presa no topo da cachoeira, pela esquerda, próximo à queda d'água. Capacete, jaqueta corta-vento de limão, com bermuda preta e tênis. Está com o corpo inclinado para trás, com os pés apoiados na parede de pedras. Faz repetidos movimentos, dobrando e estendendo o braço direito, liberando a corda para realizar a descida. A filmagem aproxima-se de José e em seguida afasta-se. Um jovem aparece dos ombros para cima. Ele entra pelo canto inferior do vídeo à esquerda e sai pela direita. Roteiro e narração, Carla Azevedo. Consultoria, José Carlos Rodrigues. Bacana, muito legal esse vídeo. Acho que a externar um pouco daquilo que a gente conversou agora há pouco, né? E vídeo sensacional. Parabéns, parabéns pela tua coragem. Eu não sei se teria a coragem de estar descendo dessa morranca toda, Zé. Então, meus amigos, gostaria de chamar os nossos convidados, então, para fazer as suas considerações finais. José Carlos, por favor. Logo em seguida a gente ouve o Jackson, tá bom? Beleza. Só retomando uma coisinha que o Jackson falou, que ele falou que não sentia adrenalina, né? Nós somos pessoas diferentes. Nós precisamos entender isso. O que eu sinto fazendo esporte não é a mesma coisa que o Jackson sente ou qualquer outra pessoa. Isso é muito individual e isso é muito bacana também. Bom, agradeço o convite por participar dessa roda de conversa, Anselmo, externar um pouquinho as possibilidades que as pessoas com deficiência também têm de praticar o esporte de aventura, o esporte radical ou quaisquer outros esportes que sejam. Nós só precisamos, como todos falaram nesse evento até agora, eliminar barreiras para que isso aconteça. Agradeço a oportunidade de participar desse grandioso evento, parabenizando todas aquelas pessoas e instituições que participam
deste processo de organização e execução, e que hoje nós estamos também vivenciando um esporte de aventura nesse ambiente virtual que era desconhecido para muitas pessoas, e hoje nós estamos trilhando, buscando superar obstáculos para colocar esse evento tão grandioso no ar, possibilitando não só o diálogo entre pessoas com e sem deficiência, além de estarmos falando de um lugar diferente, enquanto pessoas com deficiência, trazendo o tema da Convenção do Direito, né, das Nações Unidas, aí a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o nada sobre nós sem nós. Em conjunto, nós vamos muito longe e é uma trilha infinita. Ah, bacana. Jackson, meu amigo, as considerações finais, por favor. Primeiramente, queria apresentar aqui o meu cão-guia. Não sei se dá para ver as filmagens. Vem cá. Bota aqui a parte aqui, ó. Ah, lindão. Como é que é o nome dele? Calil. Calil? Baita cachorro, lindo. É um Golden? Não, é um labrador branco que tem 7 anos. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar comentando um pouco sobre as minhas experiências, né, sobre os esportes que a gente pratica, e tomara que, a partir dessas conversas, a gente consiga apoio o último rapel que eu fiz foi o próprio local que ofereceu para a gente. Eles queriam ter essa oportunidade, né? Então, eles queriam aprender, ter essa experiência e convidaram a gente, né? Então, seria legal que isso se espalhasse e mais pessoas pudessem estar praticando, e é algo viciante e a gente não consegue parar, né? Depois que começa, não dá para parar. Já estou na quarentena desde março sem praticar nenhum esporte, mas logo, logo, de certo, vamos conseguir voltar e vai dar tudo certo. Então, meus amigos, agradeço a participação de todos, obrigado. Acho que deu para trazer um pouco dos esportes ditos radicais, né? A gente conseguiu passar um pouquinho da experiência do pessoal que nos ouve. Agradeço a participação, obrigado. E, na sequência, agora, nós vamos entrar no bloco relacionado ao esporte de alto rendimento. Nós vamos trabalhar esse bloco com a participação do professor Thiago Batista, que foi ex-técnico da seleção brasileira feminina de basquete em rodas e da seleção holandesa também, e a nossa para-atleta Jusilene Paixão Moraes Homem, ex-atleta paralímpica da seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas. Passo então a palavra a vocês. Ju, por favor, se apresente, fazendo a sua autodescrição, e logo em seguida a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? Boa tarde a todos, boa tarde, Anselmo. É um prazer estar aqui com vocês. Como o Anselmo disse, eu me chamo Jusilene, mas no meio desportivo todo mundo me conhece como Batatinha. Fui jogadora de basquetebol em cadeira de rodas. Sou branca, tenho cabelos enrolados, mas nesse momento eles estão amarrados. E também estou usando óculos, e tem uma parede com fundo branco e uma orquídea atrás de mim. Obrigado, Ju. Professor Thiago, boa tarde, prazer em revê-lo, amigo. Por favor, faça a sua autodescrição. Boa tarde, Anselmo, Batatinha. Primeiro, agradecer aí o convite, a possibilidade de estar trocando ideias com vocês, né? Ainda mais nessa semana tão especial. Pô, agora tu me pegou, cara, mas vamos lá. Autodescrição, pouco cabelo, muita barba, bastante branca já. Estou com 45 anos, tá? Deixando a brincadeira de lado, né? Já bem carequinha, barbinha branca, tenho a pele branca também, tá? 1,81 m, magro. E com relação ao ambiente aqui, tá? Tenho atrás de mim um armário, né? E um painel aqui com algumas fotos que me remetem a excelentes memórias, né, em relação ao basquete em cadeira de roda, tanto da minha passagem pela seleção brasileira quanto pela seleção holandesa. Bacana, professor.
Bons revê-lo, né? Até gostaria de deixar registrado que o professor Thiago teve uma influência muito grande na minha carreira esportiva, inclusive a minha primeira convocação para a seleção brasileira foi com o professor, né? Lá atrás, há bastante tempo atrás, né, Thiago? Os treinamentos ali na UDESC e tal, e foi através desses treinamentos que eu tive o prazer de ter a minha primeira convocação para a seleção brasileira, né? Então, professor Thiago, gostaria de começar contigo, professor. Queria te passar a palavra, então, para você fazer uma breve apresentação e para contextualizar o tema, e logo em seguida a gente entra num bate-papo com a Ju, tá bom, Ju? A palavra é tua, amigo. Beleza, obrigado, querido. Eu estava acompanhando aí a falação inicial e acabei recordando de algumas coisas também, né? Porque rapel, tirolesa, rafting, né? Fizemos juntos. Sim, sim. Juntos, inclusive, sim. Vou dividir com o pessoal aqui. O Anselmo me derrubou do barco fazendo raft. Barco aquela vez. Eu lembro. Lembrou? Lembro. Aproveitando para reforçar um pouquinho o que o pessoal estava falando, né? Eu acho que o mais importante é que, né, todas as pessoas, e aqui em especial pessoas com deficiência, busquem um movimento, né? Busquem algum tipo de atividade que lhe dê prazer. Né? Eu acho que essa é a grande questão, a gente conseguir encontrar algo que efetivamente nos traga prazer. Com relação aí ao que tu me colocou, vou rapidamente, né, contar aqui a minha trajetória. Como o Anselmo já falou, iniciei, né, nesse ambiente paradesportivo, digamos assim, trabalhando com a natação. Né? Tive a oportunidade aí de ter excelentes atletas, né, antes do Anselmo, Márcio, Daniel, inclusive tive a felicidade, né, eu costumo dizer que a minha primeira experiência paradesportiva internacional foi com o Márcio Rigg, né, porque ele foi convocado para os primeiros Jogos Pan-Americanos, que aconteceram no México em 1999. Né, eu não o acompanhei na época, mas eu era o técnico dele, né, então, obviamente, me sentia aí agraciado. Né, e depois tive a oportunidade de trabalhar com outros atletas, inclusive o Anselmo, né, inclusive vivemos juntos essa situação de participação em campeonato mundial, convocação aí para a seleção brasileira de natação paralímpica, o que me deixou extremamente feliz. Né, então, essas, às vezes, pequenas contribuições que a gente consegue dar na vida do atleta, né, para nós que somos profissionais de educação física, é isso que nos alimenta. E aí, desde 2003, aproximadamente, até porque eu sempre tive uma paixão pelo basquete convencional, e em 2003, depois de um curso, uma oportunidade que eu tive de estudar no Japão, voltei para o Brasil sedento por ter mais contato com o paradesporto, porque eu havia me afastado um pouco. E acabei, então, direcionando os meus esforços para o basquete em cadeira de roda, montamos uma equipe, né, que sempre treinou aqui na Palhoça, chegou a representar diferentes municípios, né, mas é a Onda, Tubarões, né, também conhecida como os Tubarões da Onda, e ali comecei a desenvolver o meu trabalho. Né, então, eu posso dizer que a gente começou aqui da estaca zero, né, e pouco a pouco, então, no início, né, eu recordo aí de jogos que terminaram quase 70 pontos para o adversário e 2 pontos para a gente. Né, com muito trabalho, com muita persistência, né, trazendo também o conhecimento um pouquinho mais, esse conhecimento técnico e teórico um pouco mais próximo da realidade do basquete, né, em cerca de 3, 4 anos a gente conseguiu atingir um bom nível. Né, ganhamos tudo que havia de competição aqui na região sul, e isso de alguma maneira acho que acabou me projetando, né, e aí em 2013 chegou o convite para assumir a seleção brasileira feminina. Então, fiquei de 2013 até aproximadamente 2015, né, participei de Parapan, Mundial, enfim, inúmeras competições. Aí pedi o meu afastamento da seleção brasileira feminina e, na sequência, para minha surpresa, veio o convite para integrar a comissão técnica da seleção holandesa, tanto masculina quanto feminina. Fiquei, obviamente, extremamente lisonjeado, prontamente aceitei,
Então, na Paralimpíada do Rio, não era, né, o que eu almejava, mas acabei vestindo uma cor diferente, estava de laranja. Né, e com a seleção feminina da Holanda, a gente veio para ganhar, né, mas infelizmente houve um tropeço ali na semifinal, acabamos terminando com a medalha de bronze. E a seleção masculina veio sem tanta, da Holanda, né, veio sem tanta pretensão, só o fato de ter classificado já foi uma vitória, concluímos a competição em 7º lugar. E aí, então, em 2016, após a Paralimpíada do Rio, me desliguei do trabalho com a Holanda, né, o meu contrato com eles era até a Paralimpíada, e aí no final de 2016, iniciozinho de 2017, veio o convite para eu voltar a participar da seleção brasileira, só que agora a masculina, com a qual eu fiquei até 2018. Então, para de forma rápida e sucinta aí, contar um pouquinho da minha trajetória. E aí, obviamente, fico à disposição, caso tenha alguma dúvida, alguma curiosidade, enfim. Obrigado, Thiago. Lu, Batatinha, tá por aí? Estou aqui. Vamos conversar um pouquinho? Não. Então, como é que foi a tua experiência com a seleção brasileira? Conta um pouquinho aí para nós. Tá, foram 15 anos de seleção brasileira, né? Eu fui atleta durante 22 anos, atleta de alto rendimento, de basquete em cadeira de rodas. Eu tive o privilégio de ser atleta do professor Thiago também, que eu vim para cá em Santa Catarina em 2011, e fui atleta da Onda até 2013, e que para mim assim, é um grande privilégio, e sei que do grande potencial que ele tem como técnico, e isso sem dúvida ninguém precisa falar. Mas assim, quando o professor falou com ele, teve com o Márcio lá no México, né, que também foi meu primeiro Parapan em 1999, aí se traz muita recordação. Eu comecei em 1995 a jogar o basquetebol, e quando foi em 98, eu fui convocada para a seleção, para jogar o Mundial Júnior em Stoke Mandeville, na Inglaterra, onde o Brasil ficou em 2º lugar, né? Foi a única seleção júnior do Brasil, né? Depois disso não teve mais, até teve uma tentativa para ir para o Peru, só que coisas burocráticas da CBBC que não nos cabe aqui nem entrar no mérito, não conseguiram ir. E daí começou a minha trajetória na seleção, onde eu participei da primeira competição para a Pan-Americana, que não existe ainda para pessoas com deficiência, e a gente começou a trilhar, depois teve Copa das Américas, teve Mundial, teve um Visa Cooper, que foi um preparatório na cidade de Manchester, para a gente participar da primeira Paralimpíada que a seleção feminina conseguiu, conquistando na quadra a vaga, né, que foi em 2008 em Pequim. A seleção lá já tinha ido para Atlanta, mas foi devido a um convite da IWBF, que o México deixou de pagar alguma taxa referente a isso, então o Brasil foi lá substituir a seleção mexicana. Então, efetivamente, em 2007, o Brasil ficou em 4º lugar, que foi o Parapan-Americano do Rio de Janeiro, e que a gente conseguiu a vaga. Então, isso também nos enche de orgulho por fazer parte de toda essa história. Mas, assim, para mim, enquanto pessoa com deficiência, Anselmo, é que eu pratiquei atividade física na escola, né, porque a gente veio falando desde do primeiro bloco sobre educação infantil, sobre o quanto é importante a atividade física escolar efetiva, que a gente sabe que hoje não tem, efetivamente não tem, né? Isso foi muito importante para mim, porque eu tive uma professora que ela nunca tinha trabalhado com pessoa com deficiência, e quando eu cheguei na escola, eu disse assim, não, eu quero fazer, eu quero participar, é um direito meu, e ela teve que se reaprender para pensar em atividades que eu pudesse fazer junto com a turma na atividade física, porque não era um desejo meu ser dispensada. Então, eu acho que essa valorização da gente ter que vir buscar desde a escola a atividade física para a pessoa com deficiência, ela é de suma importância. Porque quando a gente já chega no alto rendimento, você já chega diferente, porque hoje o professor Thiago é testemunha, os atletas que chegam são atletas que são mais velhos e que acabam se encontrando novamente, né,
com a deficiência e se acabam se reencontrando, e isso criando uma nova autoestima. Mas se a gente vier desde uma base, quando a gente fala para a pessoa dita normal fisicamente, seria muito mais fácil, eletivamente, para nós, quanto pessoas com deficiência. Então, eu acho que, assim, eu tenho toda essa minha trajetória de ser atleta de alto rendimento, que a gente sabe que não é saúde, mas ela já veio desde o começo da escola, mas foi por uma briga minha, particular minha. Não, eu não quero ser dispensada e eu vou fazer. E eu acho que nesse momento, a Semana Inclusiva, ela também vem para mostrar isso, que a educação física escolar, ela é muito importante, ela não pode ser separada. A gente não pode simplesmente jogar uma criança dentro de uma sala multimeios, né? Então, que a gente tem que vir com esse preparo. E não encontrar um atleta já com idade que vai se reencontrar a sua vida no esporte de alto rendimento. Uhum. Não, eu concordo contigo, Jô. Até a tua fala me remete muito à minha infância, né? Eu tive um professor de educação física lá com os meus 6 anos, e que ele sempre via que eu sempre ficava frustrado, porque as criançadas iam jogar bola na quadra, e eu ficava sempre do lado olhando, né, querendo participar, mas, enfim, razão da minha deficiência, eu nunca conseguia participar. Aí, um determinado dia, ele chegou para mim: você quer participar? Eu quero. Como criança, qual é a criança que não gosta de jogar bola, né? Eu quero. Aí ele assim para mim: então tá. Já que você tem dificuldade de correr, então eu vou te botar no gol, né? E, cara, para mim foi uma experiência inesquecível, marcante, que, pô, marcou. Acho que as minhas mais tenras lembranças da minha infância me remete a isso. Então, pô, se não fosse aquele professor ter me colocado para praticar aquela atividade esportiva, talvez eu nem tivesse interesse pela prática esportiva, talvez tivesse partido para outras situações, tal, e aquele momento me marcou muito, né? E que, de certa forma, me incentivou a procurar um esporte que eu pudesse estar me adequando, né? E uma outra questão que eu queria ver contigo, Thiago, você que já teve experiência, né, dentro do Brasil e ter a experiência de ter treinado, né, uma equipe internacional, me diz uma coisa: como é que foi essa diferença de treinamento? Você viu, assim, muita diferença entre o que nós fazemos aqui no Brasil, o que é feito lá fora? Como é que você vê essa questão, Thiago? Perfeito, Anselmo, excelente pergunta, querido. Antes de eu te responder, reforçar, Batatinha foi minha atleta e com quem aprendi muito, né? Então, os anos que ela teve jogando aqui com a gente na onda, além de terem sido muito exitosos, né, em termos de resultado, né, Batatinha, também foi muito prazeroso trabalhar com aquela turma, né? Tem alguns momentos ao longo da trajetória da onda, dos Tubarões, que a gente conseguiu reunir um grupo de atletas excepcional, né? E isso é extremamente prazeroso, porque a gente sabe que nesse universo não basta querer ser, né? A pessoa vai ter que fazer o seu esforço, né? Aqui eu estou com mais 2 atletas na sala que sabem, inclusive, melhor do que eu, né, as exigências da vida do atleta, né? Então, é um prazer quando a gente encontra pessoas, né, e tem a oportunidade de trabalhar com pessoas que efetivamente trazem consigo o perfil de atleta. Para nós técnicos, né, essa é a situação ideal. Mas vamos lá, meu querido. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente em todos os aspectos. Tem algumas questões que, obviamente, a própria geografia da Holanda facilita. E, claro, aspectos também referentes aí à gestão do paradesporto, especificamente do basquete em cadeira de roda dentro da Holanda, e toda a concepção de gestão esportiva que eles têm, né? Então, primeiro, estruturas fenomenais, equipes de trabalho muito bem organizadas, com profissionais que atuavam em diferentes áreas. Então, nós tínhamos uma comissão técnica específica para as equipes de basquete lá na Holanda, mas havia uma série de outros grupos de trabalho que nos davam apoio, né? Então, tinha dentro do Papendal, que era o centro de treinamento que a seleção holandesa treinava, tu tinha uma equipe responsável só pela avaliação física dos atletas,
uma outra equipe era responsável só pela prescrição dos treinos de musculação, de fortalecimento. Então, assim, era extremamente prazeroso, né, tu poder, ao final da semana, sentar com, às vezes, mais de 10 profissionais e trocar informação, né? Então, aquilo foi extremamente enriquecedor. E aqui talvez seja um dos aspectos que a gente mais precise avançar, né? Claro que temos uma geografia completamente diferente da Holanda, né? A Holanda é menor que o estado de Santa Catarina. Então, tudo fica mais fácil lá para deslocamentos, para tu ter ideia, a seleção holandesa, ela treinava como se fosse um clube. Então, ela treinava diariamente. Aos 3 anos que sucederam a Paralimpíada do Rio, que eu acompanhei um pouco mais de perto esse processo, os integrantes da seleção holandesa, tanto masculina quanto feminina, treinavam com a gente diariamente, né, e tinham todo esse acompanhamento que eu estou falando. Então, era muito mais fácil a gente poder aproximar determinados conhecimentos científicos e técnicos da realidade de treinamento. E aqui me parece que a gente, às vezes, ainda fica se debatendo com questões que já deveriam estar no passado. Eu vou rapidamente dar um exemplo para contextualizá-los nesse sentido. Teve uma das etapas de treinamento com a seleção brasileira, que quando eu cheguei na etapa de treinamento, eu fui informado que estavam lá tanto a seleção feminina, nessa época eu estava à frente da seleção feminina, e a seleção masculina também estava, isso foi em Manaus, se não me falha a memória. Então, as duas seleções estavam em treinamento, numa etapa de treinamento. E o ginásio era distante do hotel. Então, chegando lá, eu fui informado que a seleção feminina treinaria 6 horas pela manhã. Então, treinaria 6 horas, não a partir das 6 horas. E a seleção masculina treinaria à tarde 6 horas também. Tudo isso em função da logística de deslocamento, que realmente o hotel ficava longe do local onde a gente treinaria. Só que não existe 6 horas de treino. Isso na fisiologia e na teoria do treinamento esportivo, isso não existe. Então, eu estou, no mínimo, jogando 3 horas, 3 horas e meia fora. Eu tentei argumentar, só que acabei sendo voto vencido. Então, o que eu fazia? Aí, o que eu disse na época? Olha, quem cuida do transporte são vocês, então, realmente, não tem o que eu fazer. Então, nós vamos respeitar o horário de transporte. Agora, quem cuida do treino sou eu. Então, o meu treino vai durar 2 horas e meia no máximo. E o restante do tempo, às vezes eu pegava as atletas, saía para dar uma passeada ali em torno do ginásio, fazia um alongamento, um relaxamento. Então, só para a gente poder ter uma certa dimensão, né, de algumas diferenças, né, que ainda existem, e estou falando de aspectos básicos aí dentro de um conceito e de um cabedal teórico relacionado tanto à fisiologia quanto ao treinamento esportivo. Eu não quero me alongar muito aqui, né? Nem quero escutar a batatinha aí. Ô Ju, me diz uma coisa, você acha que existe, de repente, uma falta de infraestrutura, falta de investimento na seleção brasileira, uma melhor estruturação para os atletas da seleção? Você passou 15 anos aí dentro da seleção, qual é a tua visão como atleta? Falta tudo isso que tu falaste. Porque, assim, às vezes eu já tive momentos de seleção que faltava até uniforme para a gente treinar, né? Tinha que treinar com a roupa do clube que a gente estava indo. E aí, de vez em quando, aparecia um colete, que era para dividir na hora que precisava fazer treino técnico, tático. Mas, assim, é muito isso que o professor Thiago falou, porque falta muita estrutura. Porque, assim, se o técnico está falando que ele necessita disso, vai ser o que ele está falando que precisa. E só que não é isso que acontece. A pessoa que está ali por trás, que seria para gerenciar tudo o que a seleção precisa, tudo que o técnico solicitar, que a comissão técnica solicitar, ela deve ser atendida. Mas não, acaba se debatendo com pessoas que não entendem absolutamente nada, nem de parte técnica, nem fisiologicamente falando, e que eles, quanto comissão, acabam tendo que aceitar situações que eles sabem que não vai ajudar nada a seleção, não vai contribuir em nada para o resultado, mas, assim, acaba tendo que fazer,
porque assim, ele só tinha, se era 6 horas que ele tinha, era o que ele tinha, né? Não era o que ele tinha, foi o que enfiaram o goela abaixo dele. Que diz assim, é isso aqui que tu vai ter que fazer e pronto. E ele fez do jeito dele, as 2 horas e meia de treinamento dele, e o restante, ele pensou de uma outra maneira para fazer, só que tudo isso para o atleta não vai contribuir, e nem vai contribuir para o resultado. Aí depois chega, a gente não consegue o resultado que eles tanto almejam, porque não entendem de nada, aí culpa técnico, tira técnico. Então, assim, falta tudo que tu falasse de estrutura, de material humano, tudo isso falta, infelizmente. Complicado, né, Ju? Somar só um detalhezinho, que eu acho que é importante os gestores terem esse entendimento. Quem está na gestão do esporte, especialmente o esporte de alta performance, né, que envolve seleção brasileira, atletas de nível internacional, essa turma que está na gestão, eles precisam entender o seguinte, que eles têm que trabalhar para a gente. Sim. Então, o trabalho deles é fundamental, mas o trabalho deles tem que ser feito para a gente, tanto os profissionais quanto os atletas. Então, precisa haver uma comunicação, né, e uma escuta maior quando um profissional se coloca, ou mesmo quando um atleta levanta a mão para apontar algo que ele está sentindo que não está indo no caminho correto. Então, não é uma questão de importância ou de hierarquia. Quem é mais importante do que quem? Nós precisamos da gestão, mas a gestão também precisa da gente. Então, tem que haver um equilíbrio entre esses dois universos. Sem dúvida. A questão de equilíbrio é fundamental, né? Então, vamos partir para a nossa parte final, então, dos trabalhos. Eu vou colocar um pequeno vídeo e depois eu volto com vocês para as considerações finais, tá bom? Ju, por favor, pode colocar o vídeo para nós. Antes de entrar o vídeo, eu só vou fazer a nota de apresentação, né? Esse último vídeo é do presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Misael Conrado, né? Ele aparece de pé, da cintura para cima. Ele é negro, de pele clara, cabelos castanhos escuros curtos e usa uma camisa branca. Ao fundo, à sua esquerda, parte de uma pintura feita sobre uma parede branca e à direita, uma estante de troféus. Vamos lá? Celebramos nesta semana um momento importante, um momento que marca a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Inclusão que oferece cidadania, que entrega resiliência e, mais do que tudo, que promove o ser humano. E o esporte, nesse contexto, tem uma relevância fundamental. O esporte é uma das maiores ferramentas para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Porque o esporte, ao mesmo tempo que resgata a autoestima do indivíduo com deficiência, muda a percepção da sociedade com relação à sua potencialidade. Quero aqui deixar os meus cumprimentos e o meu abraço a todos vocês por celebrarem um momento tão importante e por realizarem importante evento na celebração desta, que certamente é a maior conquista da pessoa com deficiência, que é a sua própria inclusão social. Fechamos, então, a participação com a fala do presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. E agora eu gostaria de chamar, então, os nossos convidados, a professor Tiago Batatinha, para fazer as suas considerações finais. Ju, pode começar contigo, Ju. Por favor. Assim, vou aproveitar que a fala do presidente, Misael, que ontem, né, foi o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência e hoje é o Dia do Atleta Paralímpico. Então, assim, é uma semana muito importante para a gente, quanto pessoa com deficiência, e a gente tem a semana inclusiva, né? Então, eu pediria, assim, que em outro momento que a gente tiver a oportunidade de falar mais de esporte para pessoa com deficiência, que a gente possa ter mais tempo, porque eu acredito que o professor Tiago ainda teria muita coisa ainda para a gente ouvir, para a gente aprender, né? Então, isso também é muito importante a gente poder ouvir. Eu estou, assim, desde as 2 da tarde vendo a abertura lá na FODEP, durante o trabalho, mas ouvindo. Ouvi um pouco dos meninos do esporte de aventura, do escolar. É pena que o Cyron, né,
a internet não contribuiu tanto com ele, mas, assim, para a gente é muito importante. Então, a gente agradece muito ao IPT por essa oportunidade. Eu agradeço novamente por estar tendo o privilégio de ouvir o professor Tiago. Anselmo, muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente discutir, a gente aprender, e que esse momento, que a gente não fique só no momento da Semana Inclusiva e nem só nos dias alusivos à comemoração da pessoa com deficiência, mas que a gente possa também, é um dever nosso, quanto pessoas com deficiência, arregaçar as mangas e lutar e brigar pelo nosso direito de igualdade. Então, essa é a minha fala final, e, sim, mais uma vez, muito, muito obrigada mesmo. Obrigado, Ju. Professor Tiago, a palavra é tua, amigo. Além de endossar tudo que a Batatinha falou, né, eu acho que realmente a gente precisa, né, criar com mais frequência esse tipo de espaço para que a gente possa conversar com um pouco mais de profundidade a respeito do paradesporto. Né? Há um tempo atrás, a gente até poderia dizer que haviam poucos dados, que a ciência ainda não prestava muito atenção no esporte paralímpico. Hoje a gente já não pode mais dizer isso, né? Então, hoje realmente tem muito dado científico que nos ajuda a ter parâmetros para conduzir o processo de treinamento dentro de uma visão de alta performance, assim como acontece no movimento olímpico. Então, eu acho que esse passa a ser o nosso grande desafio hoje, né? Continuar esse movimento, se aproximar da ciência, sem perder a criatividade, né, e toda a parte da arte envolvida com o processo do treinamento esportivo. Né? A gente acabou levantando aqui, de alguma forma, alguns aspectos, né, talvez não tão positivos, né? Levantamos questões que precisam melhorar, e realmente precisam, mas, ao mesmo tempo, eu queria lembrar que, se a gente olhar para trás, né, a gente já teve grandes avanços. Né? Hoje a gente tem um centro de treinamento paralímpico, uma boa estrutura em São Paulo. O Misael, pelo menos no meu ponto de vista, vem fazendo um trabalho muito bom, né? O que eu venho escutando é que, muito provavelmente, ele permaneça à frente do Comitê Paralímpico. Eu, particularmente, acho que é uma boa, pela qualidade do trabalho que ele vem fazendo. Né? E lembrar, pessoal, o seguinte, né, que eu acho que ainda há muito essa confusão na área do paradesporto. A gente precisa entender que lazer, saúde, diversão através do esporte é muito importante, só que é algo totalmente diferente da alta performance no paradesporto. Então, para que a gente possa fazer alta performance, não adianta só falar que está se fazendo alta performance. Aí a gente precisa trabalhar com algumas variáveis que efetivamente concretizem esse trabalho direcionado à alta performance. E aí, realmente, precisamos de mais apoio, tanto do poder público quanto da iniciativa privada. Porque um atleta, né, se ele quiser sobreviver da prática esportiva, ele precisa de apoio. A partir do momento que ele tem que fazer outras 1000 coisas no seu dia, além de praticar esporte, a gente está afastando ele do ambiente do profissionalismo. Né? Então, eu acho que aí entra a importância muito grande, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, para dar apoio para esse atleta, para que ele possa realmente representar o nosso país dentro da máxima condição possível. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, sigo sempre à disposição, prazer estar aqui com a Batatinha, né, pessoa e atleta fenomenal, e prazer poder te reencontrar, mesmo que à distância, meu querido Anselmo. Obrigado, meus amigos, palestra excepcional, a pena que o tempo é curtinho, mas com certeza nós vamos fazer um evento maior para estar conversando sobre paradesporto de alto rendimento. Então, agradeço, pessoal, a participação de todos, agradeço o pessoal da Intérprete de Libras, que trabalhou na tarde de hoje, os nossos parceiros da Semana Inclusiva. Inclusive, gostaria de avisar que, infelizmente, não podemos colocar todos os vídeos dos parceiros, mas que os vídeos serão disponibilizados no nosso site, nas nossas redes sociais, né, Lu? Então, só um recadinho para os parceiros. E, Lu, passo a palavra para você, querida. Obrigado. Obrigada, Anselmo. Foi realmente, né, pessoal, um dia, assim, de muita emoção para todos nós. Como disse a doutora Isabel Maior, a gente fala que essa rede é construída também com muito amor e com muita luz.
Os fios que tecem essa rede trazem junto toda uma história de afeto, e aí, corroborando o que disse o professor Tiago, concordo totalmente, os gestores, eles são facilitadores, eles não buscam o protagonismo para si, mas o protagonismo de todo aquele grupo que eles representam, né? E aí, aqui, falo em meu nome, em nome da Auditoria Fiscal do Trabalho, em Santa Catarina, auditoria no Brasil, e acredito que falo também pelo Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, que estamos nessa coordenação, mas que a Semana Inclusiva, ela é de cada um e de todos nós. E esperamos, sim, criarmos mais oportunidades, mais momentos de conversa, de troca, de fortalecimento de nossas redes, e o esporte realmente é fundamental. Eu aproveitei muito, vibrei muito aqui com o que disseram, até me surpreendi do Jackson dizer que tem dificuldades de sentir adrenalina, e eu fiquei aqui quase sem ar só de ouvir dos esportes radicais, mas aí, como muito bem disse o José Carlos, cada pessoa é única, graças a Deus, né? Essa diferença que é tudo de especial. Então, pessoal, amanhã nós teremos... Primeiro, eu vou passar o vídeo para vocês do nosso seminário do dia 24. Eu vou pedir a Ju para colocar o VT aí do seminário. É o nosso segundo seminário e é Contribuições do Sistema de Justiça para a Inclusão das Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. E teremos aí o doutor Piero na mediação e a vice-procuradora-geral do Ministério Público do Trabalho, doutora Maria Aparecida Gugel, e do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, doutor Cláudio Brandão. Sobre fundo azul em branco, Semana Inclusiva Santa Catarina. Transmissão online pelo YouTube da Semana Inclusiva Santa Catarina e Facebook da Escola do Legislativo da Alesc. Seminário. Contribuições do Sistema de Justiça para a Inclusão das Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. Dia 24, das 17 às 19 horas. Palestrantes. Maria Aparecida Gugel, Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Vice-Presidente da ANPID e Secretária-Geral da IPETRA. Cláudio Brandão, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Mediação Piero Rosa Menegazzi, Procurador do Trabalho. Então, pessoal, assistam, não percam amanhã, e também no dia 24 vão acontecer as ações da cultura, o pessoal que está programando com muito carinho, uma apresentação para vocês amanhã, depois de amanhã, dia 24, a partir das 14 horas, tá, pessoal? No canal da Semana Inclusiva, esse mesmo que estamos aqui falando. E também amanhã, a programação da Inclui PCD, que é uma parceira, né, em âmbito nacional nossa, vai ter uma programação muito bacana que começa amanhã, então, dia 23. Então, pela parte da manhã, a pauta do movimento Inclui PCD vai ser valorizando a neurodiversidade nas empresas, das 11 ao meio-dia. Das 2 às 3 da tarde, inclusão, bate-papo e ideias. E para encerrar o dia com a união de diversos atores, como a união de diversos atores facilita a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Isso vai ser amanhã, das 4 às 5 da tarde. Para vocês acessarem a programação de amanhã da Inclui PCD, o endereço é www.incluipcd.com.br. E para ter as informações, pessoal, da nossa Semana Inclusiva, como a gente disse, desde o dia 9 de setembro, o nosso site está no ar com os portais de inclusão, o portal de inclusão da Fiesc e o portal Inclui PCD, e informações sobre como acessar os serviços do Cine e do INSS. Então, no nosso canal, Semana Inclusiva Santa Catarina, www.semanaInclusivasc.com.br, para deixarem suas vagas lá, as empresas abrirem suas vagas e as pessoas com deficiência colocarem ali as suas informações.
Pessoal, participem, além de amanhã, no evento do Inclui PCD, dia 24, com o nosso evento de cultura e do seminário, nós teremos ainda o dia D, o dia 26, que teremos, então, a feira de emprego e um momento bastante importante de troca de informações com nossos parceiros da Ordem dos Advogados do Brasil, as comissões de Direito Previdenciário e Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, colegas da Auditoria Fiscal do Trabalho, colegas que são facilitadores da inclusão de pessoas com deficiência nas empresas. Vamos ter relatos da PAI, da Fundação Catarinense de Educação Especial, vamos ter conosco também o CIEE, para falar um pouco de aprendizagem profissional. Vamos ter os parceiros do Serviço Social e da Reabilitação Profissional do INSS, então, imperdível também, tá, pessoal? Agradeço imensamente os intérpretes de Libras, muito obrigada, e boa noite. Ju, pode rodar o nosso VT. Obrigada, Lu. Vou chamar, então, agora o doutor Anselmo. Doutor